apacenta as minhas ovelhas. Meu amigo Rogério, eu cheguei hoje aqui com um Novo Testamento debaixo do braço que está aos teus cuidados. Podes trazer aqui para nós? Obrigado, querido. Escolhemos a tradução do nosso irmão Haroldo Dutra Dias, por ser aquela que temos considerado a mais atual e fiel. Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 15 a 19. Jesus e Pedro. Assim que comeram, Jesus diz a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Ele lhe diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz a ele: alimenta os meus cordeiros. Novamente ele lhe diz pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E Jesus lhe diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz a ele: apacenta as minhas ovelhas. Diz então Jesus pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: tu sabes que te amo, Senhor. E Jesus lhe diz: alimenta as minhas ovelhas. Amém, ou em verdade vos digo, quando eras jovem, diz Jesus a Pedro, cingias a ti mesmo e andavas onde querias. Quando envelheceres, estenderás as tuas mãos a outro e te cingirá, e te levará aonde não queres. Disse isso, indicando com que tipo de morte glorificaria a Deus, depois de dizer: segue-me. O capítulo 21 do Evangelho de João, esse diálogo entre Jesus e Pedro, é vivo, como todo Evangelho, mas especialmente entre nós hoje, ele é vivo. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava em indagação profunda pelo amor, que é a lei das leis, a união de toda a revelação da lei divina para a terra está no amor. E Jesus pergunta a Pedro, não uma, mas 3 vezes, se Pedro o amava. E é claro que essa pergunta ecoa até hoje, sendo dirigida diretamente pelo Mestre a cada um de nós, olhando-nos nos olhos com profundidade, com gravidade, com esperança, e perguntando: Eudete, tu me amas? Perim, tu me amas? Paulinho, tu me amas? Neuza, tu me amas? Ângela, tu me amas? E assim por diante. E nós somos convidados a responder. E muito naturalmente diríamos a Jesus, com ele estando diante de nós: sim, Senhor, eu te amo. Mas ele não estava a pedir por palavras, como não está ainda hoje. Então ele aponta o testemunho de amor que cabe a cada um de nós. Apacenta as minhas ovelhas. Alimenta os meus cordeiros. Porque, como sinaliza Bezerra de Menezes, não basta reunir. Quando Bezerra nos fala de unificação, ele diz: reuni, mas alimentai. E nós fomos buscar então, queridos, no dicionário, o significado do termo apacentar. E lá encontramos pelo menos 4 que trouxemos a esse nosso momento de reflexão. Apacentar, conduzir ao pasto. 1.
rebanho. Aproximar aqueles a quem conduzimos do alimento, para que eles possam alimentar-se. Conduzir ao pasto um rebanho. Vigiar o pasto, pastorear as ovelhas. Nós que já compreendemos a essa altura da nossa caminhada que a doutrina espírita é alimento incomparável, água viva do Evangelho de Jesus, a nutrir as nossas almas em todas as suas necessidades, também somos convidados não apenas a aproximar os nossos irmãos do pasto, a aproximarmos-nos, já que todos somos ovelha e pastor hoje, do pasto, do alimento, mas mais do que isso, vigiar o pasto, conservar o alimento puro, em condições de nutrir, de dessedentar, de fazer crescer, de transformar. Mas nutrir-se, alimentar-se, sustentar-se. Porque o trabalho do pastor que lidera ovelhas a exemplo de Jesus não é transformar-se em fator de dependência, mas é promover espiritualmente as suas ovelhas, uni-las e reuni-las quantas vezes for necessário, a fim de que umas com as outras aprendam, tornando-se capazes de alimentarem-se a si mesmas pelo contato direto com Deus. Eis o mérito da terceira revelação divina. O Espiritismo elimina os intermediários na nossa relação com o Pai e Criador e faz com que cada um, sendo pastor e pastoreado, esteja em condições diretas de apresentar-se diante de Deus como filho que jamais pretendeu sair da sua casa, mas que, se porventura o fez, está hoje disposto a voltar. Dar alimento espiritual, ensinar, doutrinar, guiar. Tudo isto, meus irmãos, é apacentar. Vejam quão belo e abrangente é o convite de Jesus. Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Cuida do pasto, para que nós não percamos a unidade doutrinária. Cuida do pasto, para que ele seja capaz de libertar e não de aprisionar. Leva as ovelhas até o pasto, uma vez que nós todos estamos conduzidos por mãos mais fortes e conduzindo mãos mais frágeis. Aquele que apacenta não deixou de ser apacentado. Essa é a dinâmica da fileira cristã. Ela é horizontal em possibilidades, mas também é vertical em momento evolutivo. Então, meus amigos, buscando essa compreensão, nós vamos encontrar a contribuição do Espírito Emmanuel, no capítulo 19 da obra Fonte Viva, dizendo-nos primeiramente o que não é apacentar. Aquilo que precisa ser excluído da nossa perspectiva, do nosso coração e da nossa conduta, já que nós pretendemos apacentar a exemplo de Jesus. E Emmanuel diz-nos o seguinte: observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Vem ao encontro de tudo que nós trouxemos no dia de hoje. Ao exercício de uma liberdade com responsabilidade. Vejam como é bela aquela lição que nós ouvíamos dos nossos pais lá na infância. Pelo menos lá em casa a gente ouvia isso. Liberdade se conquista com responsabilidade. Isso é o princípio da lei divina. Pois bem, diz-nos o benfeitor, nem gritos, nem xingamentos,
Vamos colocar na tela mental os nossos comportamentos e vamos separando o que não é apacentar, o que não é o testemunho de amor que Jesus nos pede. Nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Vejamos nós, meus amigos, como lidar muitas vezes com a indiferença e com a rebeldia dentro de nós e no seio do nosso movimento espírita, nós que buscamos a união e a unificação. Naquelas buscas de alternativas que estavam aqui na ação do 7º chamamento, nós não iremos considerar disciplina compulsória. Porque a nossa história religiosa é a história de um bispado hierárquico, em que nos bastava editar uma norma e ela seria cumprida imediatamente. Vos fala aquele cujos ouvidos estão mais próximos da boca. Eu estou dizendo isto primeiramente para mim. Porque a responsabilidade, quando nós ocupamos um posto de liderança, a vontade imensa de ver a realidade transformada positivamente, pode muito facilmente nos arrojar a excessos justificados na nossa consciência, por vezes anuviada, mas que não são união e não são unificação. A disciplina compulsória não é a dos nossos tempos. A vara e o chicote. Ajusta a tua casa, ou serás desfilhado. A ameaça não é o nosso meio de trabalho. Corrige esta prática, ou serás suspenso. Paga a contribuição federativa, ou não poderás participar das próximas reuniões de unificação. Graças a Deus, este ranço não faz parte da nossa concepção de trabalho e liderança, mas ainda está, se não na nossa razão, na nossa habitualidade afetiva e relacional, de modo que nós temos esforços ingentes a realizarmos diariamente para abrirmos mão do castigo e da imposição, que não tem sido apenas o modus operandi dos organismos sociais, meus amigos. Vamos pensar na nossa realidade. O castigo e a imposição tem sido o nosso método de educação ao longo de séculos. Porque isso reflete o entendimento mosaico de Deus. Isso está lá na primeira revelação. Mas na primeira revelação, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, diz-nos que a humanidade vivia em estado de semi-selvageria. Nós não vivemos mais. Há grandes diferenças, típicas da transição planetária. Mas nós não somos os mesmos da primeira revelação. Não nos serve mais a imposição e o chicote. Mas como apacentar? E as ovelhas que não leem, que não compreendem? E os companheiros difíceis? Levanta a mão quem tem um companheiro difícil no movimento espírita. Vamos ver. Levanta a mão quem é um companheiro difícil. Aí é que está. Eu só não levanto as duas mãos porque ia cair o microfone. Queridos, nós somos difíceis. Por isso, muitas vezes, a rigidez e a impaciência que nós dirigimos aos nossos irmãos reflete a frustração que nós temos
em relação aos vícios que ainda não reformamos. Então Emmanuel, afastando-nos da belicosidade. E aqui nós temos feito sempre uma reflexão, especificamente para nós, espíritas gaúchos. Como a aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Nós não estamos afastando o mérito daqueles que têm lutado na cultura do nosso Rio Grande. Mas, será mesmo que ainda é tempo de que o principal dia da nossa cultura e da nossa história seja um dia de guerra, e mais do que isso, de uma guerra separatista, que nós não sabemos até hoje se vencemos? O próprio hino corrige, mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude, acaba por ser escravo. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. É a virtude que nos liberta, não a guerra. E há anos nós temos fomentado uma cultura do debate, que teve o seu tempo, sim, em busca da liberdade de expressão. Mas o que nos cabe hoje não é apenas nos expressarmos, é nos amarmos. E aqueles que se amam não precisam de debates, porque os debates partem de ideias pré-concebidas que farão vencidos e vencedores. Nós precisamos de diálogo, de disposição para ouvir, porque nós já temos falado muito e sentido menos. Temos mandado muito e ouvido pouco. E agora é tempo de nos unirmos e unificarmos em torno de uma proposta fraterna que é: apacenta as minhas ovelhas. Não é aprisiona as minhas ovelhas em um conjunto de normas que elas sequer compreendem. Respeita a condição espiritual de cada uma, pois que todas elas foram feitas para chegarem ao aprisco, por mais difíceis que possam ser, por mais diversa que seja a coloração da lã. Nós somos ovelhas destinadas ao aprisco. Calmemos, trabalhando. A esperança é virtude que liberta, com a confiança no futuro e com o trabalho incessante. Nem tudo está nas nossas mãos, porque há muito nas mãos mais hábeis que as nossas, no alto. Então Emmanuel prossegue, dizendo: Pedro apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Nós somos criaturas cheias de necessidades, não somos? Somos ou não somos? Que necessidades temos, meus amigos? De carinho, de conhecimento, de compreensão, de perdão, de amizade, de orientação, de companhia. Nós somos criaturas cheias de necessidades, e eu estou falando das necessidades espirituais, não dessas que o materialismo faz nos crer que temos. Que são sem sapatos, ninguém é centopeia. Não, né? Mas nós temos necessidades espirituais legítimas. Só que existem criaturas mais necessitadas do que nós. Pelo simples fato de nós estarmos em um mundo de provas e expiações, que não é o início do estágio de evolução dos mundos. Há criaturas na retaguarda evolutiva contando conosco, mas muitas vezes nós temos tido já, graças a Deus, a habitualidade e a naturalidade de estender o braço àquele que tem fome na rua, ao nosso irmão que está com frio no rigoroso inverno gaúcho. Nós conseguimos auxiliar muitos velhos e muitas crianças nas instituições que nós mesmos construímos. Quando as pessoas chegam ao centro espírita sedentas de consolo
e sentido para a vida, nós as acolhemos e evitamos suicídios, abortos. Mas e quando a criatura a ser acolhida é o nosso companheiro de trabalho? Não seria em verdade dizer que, embora muitas vezes já estejamos sendo amorosos, noutras nós somos indiferentes e ainda noutras nós somos cruéis? Pedro, tu me amas. Eu te amo, Senhor. Alimenta os meus cordeiros. Mas, Senhor, esses que estão ao meu lado no centro espírita também são os teus cordeiros. Mas, Senhor, aqueles que estão liderando as uniões municipais, os conselhos regionais, também são os teus cordeiros. Mas, Senhor, aquele guri que agora está presidindo a Fergs, também é teu cordeiro. Sim. E todos os cordeiros precisam ser alimentados. Pensemos nos nossos irmãos de caminhada. Certamente haverá ao nosso lado necessidades maiores do que as nossas. E o convite não é que olvidemos, que esqueçamos do que passa no nosso coração, mas é que tratemos as próprias chagas, pensando as feridas dos nossos irmãos. Não te desanimes perante a rebeldia, diz Emmanuel. Nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Quando nós estamos, muitas vezes, imbuídos de boa intenção, de coragem, e nós queremos ver implementadas ações como essas que listamos, e esbarramos em outros corações quando não são os nossos próprios, mas esbarramos em outros corações que se opõem a essas ações, que saindo do campo das ideias nos atacam pessoalmente. Muitas vezes o que nos leva a voltar para o chicote e para a vara não é o amor à causa, porque isso não é amor, e a causa não nos pede guerra. É o orgulho ferido que nos contamina o coração e nos tira a condição de apacentarmos. Sabem por quê? Porque o pasto não está fora de nós. O pasto está aqui. E as ovelhas que eu estou convidado a apacentar e alimentar precisam encontrar a água viva do Evangelho no meu coração. Então, o encontro estadual de unificação é, acima de tudo, uma pauta de perdão e de entendimento. Porque haverá, no nosso íntimo, uma lista de pendências. Criaturas a quem nós precisamos perdoar. E outras a quem nós precisamos pedir perdão. Irmãos a quem nós temos que conhecer melhor. E outros a quem nós temos que nos deixar conhecer, para que nós sejamos capazes de nos apacentarmos mutuamente. O ato de apacentar não ocorre numa única direção. E não ocorre em momentos distintos. Todos nós apacentamos enquanto somos apacentados. Quando vamos ofertar algo ao Senhor, Ele nos convida. Primeiro, vai e te reconcilia com o teu irmão. Depois volta. E diz, Pedro, que tu me amas. Porque o amor que eu quero não é a tua bajulação ou o teu amor de lábios. Se os lábios falam do que está cheio o coração, enche o teu coração de perdão e gratidão. E de trabalho ao lado do teu irmão. Ajuda ao próximo, ao invés de vergastá-lo. Quando os nossos irmãos caem, ainda que eles caiam como os antigos soldados, atirando das trincheiras e ferindo as nossas almas frágeis, ajuda-o em vez de vergastá-lo.
Eles não precisam do revide. Nós não precisamos. Nós precisamos da mão estendida. Mas quando haverá o despertamento para a causa e para a verdade, a iluminação para o entendimento e a união, isso não nos cabe saber. Porque o benfeitor conclui a bela mensagem dizendo-nos: educa sempre. E educar na doutrina espírita é fomentar novos hábitos a partir dos nossos próprios. Revela-te por trabalhador fiel. Nós fizemos uma escolha que merece as nossas vidas. Porque todos nós encarnamos para isso. Não foi para outra coisa, não. O nosso planejamento reencarnatório está vinculado com a missão do Espiritismo na Terra. Não há dúvidas. Ser exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Exigência, indulgência. Identifico o erro, sim. Chamo meu irmão em separado, também. Vou à comunidade se isto não resolver, também. Mas indulgência em todas as abordagens. A assertividade não abre mão da fraternidade. A energia de Jesus como pastor jamais pôde abandonar a sua doçura como irmão. E é isso que nós precisamos encontrar. Porque muitas vezes nós queremos ser e somos enérgicos, sim. E a tarefa nos pede energia. Mas a nossa doçura fica tão aquém do que precisaria ser. Talvez só Jesus tivesse a autoridade para dizer o que disse com amor, quando ele pronunciou: raça de víboras, até quando vos terei de suportar? Ninguém de nós tem amor suficiente para repetir essas palavras. Tomemos esse cuidado. O Evangelho não é lâmina, é acolhimento. A boa nova não é espada, é cruz. Se algum coração tiver de se ferir, que seja o nosso. Se toparmos incompreensões e lutas, não nos surpreendamos, nós estamos refazendo caminhos, buscando endireitar as próprias veredas e então as do mundo. Continuemos apacentando. Se plantares o bem, diz Emmanuel, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Serenidade, meus amigos. A nossa tarefa não é para hoje. Nós estamos vivendo no futuro da raça humana. E por isso muitas vezes nós temos dores atrozes. Mas são as boas dores. No início do romance histórico Renúncia, quando Emmanuel dita esta bela história e narra o diálogo do benfeitor Antênio com Alcíone, que voluntariamente, sem precisar, reencarnaria na Terra em nome do amor por Pólux, seu bem querido. Ele diz a ela: Alcíone, o cristão no mundo é alguma coisa de Deus e de Jesus, e a massa vulgar não lhe perdoará esta condição. E se nós fizermos a regra de 3 e trouxermos isso para o seio do nosso movimento, nós diremos: o trabalhador de unificação no seio do movimento espírita é alguma coisa de Deus e de Jesus. E os que ainda não despertaram para serem apacentados e apacentar, não lhe perdoarão esta condição. Então a nossa marca pode ser muitas vezes a palavra da cruz. Mas só então nós seremos portadores da boa nova e estaremos apropriados, empossados da verdadeira alegria. Eu queria lhes pedir um sorriso. Porque nós falamos de questões graves, mas é tão bonita esta proposta de apacentarmos as ovelhas e com isso testemunharmos o amor a Jesus,
que as alegrias que estão reservadas para nós, além daquelas que nós já estamos fruindo hoje, porque somos felizes como podemos ser, elas são alegrias imensas, inimagináveis. E isso precisa se pôr diante de nós como o sol que raia na nova era. Muito acima, muito além dos obstáculos que rastejam ainda no solo em que nós pisamos. Então, meus amigos, alimenta a boa parte do teu irmão. Não analises destruindo. Vejamos bem como estamos avaliando. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Todos temos uma boa parte. E essa precisa ser alimentada. Porque nós podemos, como pastores, estarmos entregando as nossas ovelhas em vez de o pasto do Evangelho, o inso da cólera, o joio da intolerância, vertida nas nossas próprias ações. E aí nós estaremos alimentando a sombra dos nossos irmãos. Mas o convite é que alimentemos a boa parte dos nossos irmãos. É a conquista íntima, pelo esforço diuturno, pelas vitórias que só o travesseiro vê, porque são comemoradas com lágrimas à noite. Mas que o dever faz luzir na epopeia das almas. A vida converterá o mal em detritos, e o Senhor fará o resto. Ninguém de nós destruirá o materialismo hoje. Ninguém de nós destruirá o materialismo sozinhos. Nós precisamos ficar juntos hoje e amanhã, agora e depois, para apacentarmos as ovelhas como Jesus nos pede e para amarmos como Ele nos ensina. Que ovelhas somos, meus amigos? As nossas escolhas como ovelhas e pastores têm gerado união ao nosso redor? Ou nós temos sido aquelas criaturas obcecadas por ter razão e por vencer os debates? E, portanto, somos os agentes de separação e discórdia. Somos as ovelhas que seguem fielmente o pastor? Ou aquelas, como dizem os gaudérios, pegas a cachorro? Sabe, ovelha pega cachorro? É porque na primeira vez o pastor busca quando ela sai. Na segunda o pastor busca de novo. Na terceira vai o cachorro, que chama dor. E por vezes é a dor que vai nos reconduzir ao rebanho onde não deveríamos ter saído. Todos nós somos ovelhas que saímos do rebanho em algum momento. Não foi agora que conhecemos o Cristo, mas é agora que nós reunimos as melhores condições de jamais nos apartarmos dele. Eu conheço as minhas ovelhas, nos diz Jesus, e delas sou conhecido. Que rebanho apacentar? Por quem nos cumpre trabalhar nesse momento no movimento espírita e nos responde a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Dizendo-nos, ouçamos na acústica da alma, queridos. Podem as inquietações da terra, este é o capítulo sobre a Federação Espírita Brasileira, portanto sobre a Ferx também, que está lá na obra. Podem as inquietações da terra separar muitas vezes os trabalhadores humanos no seu terreno de ação. Mas a sociedade benemérita, onde se ergue a flâmula luminosa, Deus, Cristo e caridade, permanece no seu porto de paz e de esclarecimento. A sua organização federativa é o programa ideal da doutrina no Brasil. A primeira certeza que nós temos, meus amigos, é que Humberto de Campos, autor espiritual da obra, era membro da Academia Brasileira de Letras. E o filtro mediúnico desta obra é Chico Xavier, o mais impecável e fantástico que a Terra já conheceu.
Então, este artigo definido "o" está aqui propositalmente, dizendo-nos que é um. Por maiores que sejam as nossas dificuldades, a organização federativa da Casa de Ismael, que tem a sua expressão nas 27 federações estaduais, nos nossos 14 conselhos regionais espíritas, nas nossas 52 uniões, nas nossas 420 e tantas casas federadas e também nas outras. Para todo este movimento, a organização federativa é o programa ideal. Qualquer coisa que possa ser fundada paralelamente não será o programa ideal. Quando chegar a ser integralmente compreendido por todas as agremiações de estudos evangélicos no país. E a nossa tarefa, disseminar a compreensão. Entre quem? A respeitável e antiga instituição é até hoje a depositária e diretora de todas as atividades evangélicas da pátria do Cruzeiro. Por que a federação tem uma área de relações institucionais? Porque aqui não diz todas as atividades espíritas, diz todas as atividades evangélicas da pátria do Cruzeiro. Quando nos unirmos e unificarmos entre espíritas, teremos ainda a ganhar todo o mundo, sem violentar consciências, mas difundindo princípios de fraternidade e de amor, unificando toda a humanidade. Vejam que bela tarefa. Todos os grupos doutrinários, ainda os que se lhe conservam infensos ou indiferentes, aqueles que se isolaram, que não reconhecem a importância do trabalho, lembram deles? Os não federados, muitas vezes estão distantes, outras vezes estão próximos, são movimento espírita. Estão ligados a ela, a FEB, por laços indissolúveis no mundo espiritual. Todos os espiritistas do país se lhe reúnem pelas mais sacrossantas afinidades sentimentais na obra comum. Então nós já sabemos que ovelhas somos, que rebanho apacentar, onde conduzir este rebanho é para cá. As forças das sombras alimentam muitas vezes o personalismo e a vaidade. É verdade ou não é? Dos homens, mesmo daqueles que se encontram reunidos nas tarefas mais sagradas. Alerta para nós. Nós estamos reunidos nas tarefas mais sagradas, líderes espíritas. Mas a direção suprema do trabalho do Evangelho se processa no alto. E a Federação Espírita Brasileira e a do Rio Grande do Sul, dentro da sua organização baseada nos ensinos do Mestre, está sempre segura do seu labor junto das ovelhas, dos cordeiros, do Senhor, das almas e dos corações, cultivando os mais belos frutos de espiritualidade na seara de Jesus. Então, meus amigos, conscientes da nossa elevada missão, nós queremos encerrar este momento como começamos, com Jesus e Pedro. Mas vamos trazer para este quadro nós. Pedro era turrão, brabo, teimoso. Colocou Jesus em situações difíceis. Desembainhou a espada e arrancou a orelha do soldado, mas havia outros tantos. E aquilo poderia ter gerado uma carnificina. Pedro demorava a compreender, mas muitas vezes compreendia de coração de uma forma muito mais bonita do que a própria razão. Pedro errou. Pedro traiu tanto quanto Judas. Negou 3 vezes o amigo na cruz. Mas ele não se entregou. E tendo ressurgido da própria história, foi a pedra sobre a qual o cristianismo primitivo se estruturou e estabeleceu a Casa do Caminho, o primeiro centro espírita, à beira da estrada de Jope. Pedro era como nós, turrões, brabos, teimosos. Por vezes traímos,
erramos, desertamos, nos atritamos uns com os outros. Mas nós continuamos aqui, queridos. Então olhemos para essa imagem, porque as águas do mundo estão agitadas, mas o Mestre ainda caminha sobre elas, estendendo a mão a cada um de nós e perguntando: espíritas gaúchos, vocês me amam? E o que é que nós diremos a Jesus? Então fiquem unidos e apacentem as minhas ovelhas. Muito obrigado.